Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 30 de setembro. Agora na Espanha, 20 horas e 17 minutos. No Brasil, 15 e 17 da tarde. Vocês vejam que o que está segurando aqui a BTC é esse platô resistencial imposto pela mediana do canal de Keltner, exatamente em 19.700. Chegamos a fazer a máxima hoje em 20.185. Na banda de VWAP mensal, o pavio efetivamente agulhou de baixo para cima. A gente bateu 20.185. A VWAP mensal, que está ali em 19.700, coincidindo com a mediana do canal de Keltner, acabou representando um platô resistencial. Hoje, o grande astro da análise gráfica foi o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta das principais divisas do planeta. É o dólar norte-americano contra ienes japoneses, francos suíços, libras esterlinas, e está abrindo aqui o que pode virar até um Morobuzu. Se avançar para mais um quadrante, lembrando que a principal característica de um Morobuzu é que ele sempre traz os irmãozinhos. Isso aqui vai cair igual uma jaca, lembrando que o DXY guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. E o que isso significa? Quando o DXY ganha uma atração impulsiva, a BTC ganha uma atração corretiva, como aconteceu entre o dia 13 e 14 de setembro até o fundo alcançado em 21 de setembro. Vocês vejam que nesse mesmo período, entre 13 e 14 de setembro, exatamente aqui, ó, 13 de setembro, e chegou a fazer o pico aqui exatamente no dia 28 de setembro. E agora que o DXY inicia essa queda que vai buscar o centro gravitacional da nuvem na projeção, a BTC inicia essa reação impulsiva que vai levá-la ao teste da aresta superior dessa cunha triangular, que nesse momento se confunde com a base da nuvem de Shimoku no diário. Se o DXY for buscar o centro gravitacional da nuvem lá no semanal, é bem provável que a BTC exploda em direção a essa camada congestional, que vamos ver ela aqui no gráfico das VWAP. Vocês vejam que a gente segue com uma figura triangular totalmente vigente. Quando a gente explodir isso aqui em busca da VWAP anual, a gente vai encontrar um platô resistencial na base dessa camada congestional, ali entre 28 e 29 mil dólares. Aqui vai formar uma onda 2 e numa onda 3 a gente vai buscar essa camada congestional no patamar de 40 mil, que coincide com a nuvem de Shimoku no semanal, na projeção. Ou seja, é bem provável que o target da nossa onda 3 vai ser 40 mil. Então, a onda 1 vai levar a BTC para um patamar próximo de 30 mil, a onda 2 vai corrigir, a onda 3 vai levar a BTC em direção a algo próximo a 40 mil dólares. No intraday, a BTC foi basicamente didática. Todos os sinais ofertados na sala fecharam rapidamente. A gente lambia a lower, voltava para VWAP, lambia a upper, voltava para VWAP, esgarçou aqui a lower, voltou rapidamente para VWAP, esgarçou a upper, chegou a ficar fora para cima da upper e voltou rapidamente para VWAP. Um reloginho exatamente como a literatura acadêmica da análise gráfica preconiza. E na seara fática, os detentores de criptomoedas podem ter um grande impacto nas eleições de meio de mandato agora nos Estados Unidos. A nova legislatura que vai compor o Parlamento Federal norte-americano provavelmente terá uns 20% de eleitores que vão alocar os novos parlamentares, eleger os novos parlamentares como holders de criptoativos. Ou seja, é muitíssimo provável que o marco legal dos criptoativos seja provido pela nova legislatura, cujo corpo eleitor é composto de 20% de detentores de criptoativos. E os CryptoPunks voltaram com força total, estão entre as vendas de NFTs que mais bombaram e seguem batendo recordes. O último CryptoPunk foi vendido por 4 milhões e meio de dólares, num total negociado de 12.565 ETHs, ou 16,6 milhões de dólares. Um único CryptoPunk chegou a ser vendido por 4 milhões e meio de dólares. E a maior processadora de pagamentos transfronteiriços do mundo, a Swift, faz um acordo histórico com a Chainlink. Segundo
o comunicado da própria SWIFT, o sistema de mensagens interbancária SWIFT, vai fazer uso de transações on-chain e vai prover as cotações através dos oracles da Chainlink. Gente, essa é outra altcoin que a gente tem que estar sempre monitorando. É outra altcoin que a gente precisa ter na carteira, porque será um dos expoentes do mundo cripto na próxima pernada impulsiva da BTC. Fiquem sempre de olho nessa Chainlink, porque os oracles são a descentralização do provimento de informações do mundo real para dentro das blockchains. Ou seja, os oracles, eles remuneram os provedores de informação do mundo real para dentro das blockchains. Ou seja, cotações, dados que precisam ser alimentados dentro das blockchains são providos por oracles que acabam remunerando os seus holders via stake, enfim, dependendo do consenso utilizado por cada Oracle. Vale muito a pena acompanhar a evolução da Chainlink, que é o principal Oracle hoje dentro do mundo cripto. E o Putin diz que a anexação dos territórios objeto de referendo é para sempre, é para valer, e agora esses territórios integram a Federação Russa, e ele ousa afirmar que quem ameaçar a soberania russa nesses territórios estaria ameaçando a própria Rússia. Ou seja, para bom entendedor, ele está avisando que vai se valer de todas as suas disponibilidades militares, incluindo armas nucleares, para defender os territórios que foram objeto de referendo que o Ocidente não está aceitando como legítimo. Afinal, muitos eleitores votaram com uma metralhadora apontada para a cabeça. Mas, enfim, é o novo normal do planeta. A União Europeia amplia as suas preocupações em relação aos subsídios sem precedentes contidos na lei climática de Joe Biden. Inclusive, a União Europeia está ponderando a possibilidade de levar essa temática dos subsídios ofertados pela lei climática do Biden para a OMC, para a Organização Mundial do Comércio. Ou seja, aliados históricos, a União Europeia e Estados Unidos da América, vão contender, né? Vão litigar junto à OMC. É o novo normal do planeta, e os estragos do furacão Ian, que em termos de prejuízo vai ficar para a história como um dos furacões mais caros que já aportaram na Flórida, vai sendo sentido agora que a poeira está baixando, no caso o furacão está passando. Nesse momento o furacão está aportando na Carolina do Sul, eu estava vendo aqui no site Wind, nesse momento ele está batendo em Charleston, mas o fato é que o estrago que o furacão deixou na Flórida é bizarro. Até agora 21 mortes confirmadas, mas as equipes de resgate, elas têm certeza que o número de mortos passa de 100, mas o fato é que muitos locais continuam assim, absolutamente inacessíveis, pontes que foram rompidas, lugares que só são acessíveis via helicóptero, e agora, com o sol batendo e muito escombro, começam os incêndios. Enfim, é um cenário desolador, barcos em cima de casas. Enfim, gente, boa sorte pros moradores da Flórida que foram afetados por esse infortúnio, mas o fato é que nesse mundo maluco, com um clima maluco, com líderes malucos, com o Biden criando leis bizarras, forçando a União Europeia a iniciar um litígio contra os Estados Unidos junto à Organização Mundial do Comércio, com o Vladimir Putin dizendo que os territórios objeto de referendo serão protegidos como o território da Rússia agora, ameaçando inclusive o uso de armas nucleares. Nesse mundo apocalíptico, Mad Max, com Biden doido, com Putin louco, eu ouso afirmar, a BTC tá muito resiliente, é o novo normal. Agora a Nasdaq, que é uma shit coisa perto da estabilidade da BTC, caindo menos 0,65, a BTC subindo 1%, é um privilégio pra gente poder ver morrer, presenciar a morte de uma indústria como é a Web2 e seus ecossistemas jurássicos, um iOS da vida que goza de uma fricção inacreditável, onde as empresas perdem 30% do faturamento
pela mera centralização do ecossistema junto a uma Big Tech que valeu trilhões, já chegou a valer 3 trilhões, hoje vale um pouco mais de 2 trilhões, graças também a essa política absolutamente irresponsável do Federal Reserve, e é muito provável que esses trilhões que criaram esses ecossistemas que são verdadeiras prisões, vão migrar para a Web3 com seus ecossistemas libertários, vamos colocar assim, alforriados, sem fricção, onde dados e riqueza vão trafegar sem toda essa fricção que existe nos ecossistemas da Web2, que a gente tem o privilégio de ver morrer e, ao mesmo tempo, temos o privilégio de ver nascer o Web3. Isso, para mim, vai ser a maior transferência de riqueza desse século. Vocês vão lembrar desse vídeo. A BTC agora 19.801, migrando rápido para estressar a aresta superior dessa cunha triangular. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E com certeza amanhã eu estarei aqui e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até amanhã.